Toda vez que eu... Como assim você não tem televisão? Porque quando eu mudei para a Ceromédica, minha mãe falou assim: ah, mas tem que ver uma televisão para você. Eu falei: não, não precisa não. Eu vejo que eu vou falando: não, mas precisa para botar na sala. Eu falei: não precisa, eu não quero televisão. Aí ela: não, mas quando eu for para aí, eu vou levar minha televisão. Eu falei: não, mas é tarde, porque eu eu não quero. Ela: não, mas você precisa. Como você vai ver as notícias? Como você vai ver suas séries? Eu falei: não, eu não quero. Sim. Aí ela se irmã, queria trazer sua televisão. Eu falei: não, não precisa, preciso mais. Aí chegou o ponto que eu falei para ela: você foi, mãe, eu quero vir para cá, pensando em ir embora. Porque eu não quero estar aqui muito tempo, porque justamente por conta disso. Eu posso fazer isso? Pode. Eu, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei muito impactado justamente por conta disso, porque eu cresci com essa frase: você tem que estudar para ser alguém. Eu tenho que crescer para estudar para ser alguém. E eu sempre fui muito desatento, tipo, eu sempre fui muito avoado, eu sempre nunca fui, tipo, conhecimento assim, continuado. Eu sempre tive dificuldade em uma coisa e não emendava na outra, sabe? Eu sempre fui muito devagarzinho para aprender algumas coisas. E quando eu vi esse filme, eu me sentia muito representado, porque eu vi que eu estava saindo, tipo, estava saindo da minha cidade natal, que não é muito longe daqui, mas assim, de Niterói para cá é longe, mas eu estou longe, assim, para eu computar o filme. Mas eu estava saindo da minha cidade natal, eu já estava acostumada com as pessoas que iam à volta. E quando eu vim para cá, para Ceropédia, que eu não tinha ninguém, tipo, só tinha meu namorado, mesmo assim. Se eu passasse mal, não tinha como. Eu podia falar com ele, eu estava passando mal, mas ele me levava para o hospital e me fazia me sentir muito mal, porque eu não estava acostumada com aquela realidade. Eu fico pensando quando eu vi esse filme, assim, quando eu vi pela segunda vez, que eu olhei com o meu olhar de educador, eu pensei: gente, qual é o meu papel para a sociedade? Qual é o meu papel de professor ali nesse momento, sabe? Porque se eu estou falando que eu tenho que passar conhecimento, mas que conhecimento que eu tenho que aprender com eles? E quando eu comecei com ele sobre isso, ele me falou uma coisa que, tipo, que eu vivo falando para ele. Que o bom professor não só ensina, mas também aprende. E eu fiquei muito assim, é uma realidade que a gente muitas vezes não tem, que a gente esquece dessa realidade que a gente tem. Justamente quando você estava falando sobre os Estados Unidos, sobre o governo, eu falei sonho americano, né? Porque todo mundo tem um sonho de conhecer os Estados Unidos. Nossa, eu preciso conhecer os Estados Unidos. E gente, você conhece a Austrália. Eu não tenho, eu nunca tive o sonho de conhecer os Estados Unidos. Ir pra Disney, né? Na minha infância era o sonho de todo mundo era ir pra Disney. Nunca tive. Eu conheci a Austrália, eu lá os produtos e tudo mais. Eu até tive que conhecer mais próximo, porque meu sonho não sou de como, gente. Eu tenho que estar com isso. Então, eu fico pensando sobre isso, porque quando eu vejo que eu faço uma matéria de educação, eu estou sendo tipo, eu estou aprendendo isso, eu sei que na prática não vai ser isso. E no filme, quando aparecem os jovens que saem desse, muitas das vezes eles se perdem no caminho. E eles se perdem, eles se frustram, não porque eles estão sendo tristes porque eles não estão aprendendo. Eles estão tristes porque estão desapontando a família. Sim. E porque se cria uma demanda, né, Lucas? Se cria uma demanda. Eu, quando comecei na faculdade, minha mãe me cobrava muito, né? E eu comecei a passar mal por isso. Eu falei: chegou um momento que eu parei. Eu falei: mãe, toda vez que você me cobrar, eu vou atrasar um mês na minha graduação. Aí a mãe fica como, né? Ai, meu Deus. Tem como eu fazer isso? Não. Porque as mães também entram nessa lógica, gente. Porque, aí eu vou falar como mãe agora, tá? Não como professora. A gente entra numa lógica de uma expectativa, a gente cria uma expectativa de que vocês vão superar aquilo que a gente conseguiu. A maioria das mães, na minha família, eu sou a primeira a fazer uma universidade pública. Eu sou o segundo. Então, assim, hoje vocês já vão encontrar mais primos, né? A tendência é que cada vez que hoje tem acesso. Na minha família foi a primeira. Eu sou o segundo, minha família de 17 irmãos. Sim, então assim, o que acontece? As mães criam uma expectativa também, porque a gente viveu assim mesmo, eu tendo essa concepção mais crítica, tendo formação, quando a gente assume o papel de mãe, essa identidade de mãe, a gente fala assim: meu Deus, né? Quando meu filho vai trocando de faculdade, eu fico no desespero, porque assim, como é que vai ser isso? Né? Porque a gente é criada essa lógica. Eu lembro que quando eu falei do meu curso, né? Literalmente eu me perguntou: tem emprego?
Claro, porque qual é o nosso medo? É que vocês não tenham como sobreviver, que é o medo daquelas mães que estão lá, né, naquela cidade na Índia, que tem medo. Elas falam assim, eu queria muito que eles ficassem aqui e vivessem, mas tem que ganhar dinheiro na sociedade capitalista. É isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa perceber, eu vou tomar uma pergunta sua emprestado. Qual é o meu papel de professor na sociedade? A gente vai conseguir mudar isso tudo de uma vez só? Não. Mas se a gente traz essa discussão minimamente para que as crianças que estão ali com a gente possam ver outra coisa, a gente já é uma brechinha que se abre para a gente pensar em transformação. Claro que, gente, é muito difícil a gente pensar hoje. Eu entendo assim que às vezes dá um desespero, né? Ainda mais vocês, que a perspectiva, por exemplo, de uma aposentadoria para vocês é remota, né? A gente sabe, desculpa eu falar isso, mas né? Antes a gente falava assim, a geração antes da minha aposentou com 50 anos, né? Com 50, tem as pessoas mais velhas, as pessoas que hoje estão com 70 aposentaram com 50, porque era uma outra organização social. Hoje, eu já passei por várias fases e hoje, assim, eu vou aposentar com mais de 60, mas eu sei que vou aposentar. Vocês, quando entrarem no mercado de trabalho, a aposentadoria é uma coisa muito distante, porque a estrutura social está mudando. E aí a gente pensa que a gente não vai dar conta. Não adianta também a gente trazer esse peso do mundo para as nossas costas como professores e falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir, e que eu vou... Não. Que brechas, né? A pergunta que eu faço para vocês a partir dessa reflexão crítica que a gente vem fazendo, que o filme traz, que brechas o nosso conteúdo... Estou falando para vocês chegarem na sala, saírem com os alunos, né, com foices e martelos, saírem, tomarem, não é isso que eu estou dizendo, né? Não é isso. O que eu estou falando como é que o nosso conteúdo, aquilo que nos demandado de fazermos como professores de ciência, pode servir como instrumento para ampliar essa visão de mundo. É isso. Não estou pedindo para vocês fazerem a revolução. Não estou pedindo, mas estou pedindo para vocês fazerem pequenas transformações, tanto na perspectiva de vida de vocês, pessoal como profissional. É isso.